Oi, pessoal, aqui é a Nana, sejam bem-vindos ao Não Olhe Duas Vezes. Hoje nós vamos falar de um caso que chocou todos os Estados Unidos da época. Um bebê famoso e conhecido pelo país inteiro é sequestrado, e isso desencadeia uma série de reviravoltas impressionantes. Eu devo confessar que eu demorei um pouco para conseguir pegar só o que eu achei necessário para fazer esse vídeo, porque é uma história muito complicada, com muitas teorias da conspiração, muitos detalhes, mas eu acho que eu consegui separar o suficiente. Enfim, eu espero que vocês gostem. Não deixem de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para saber sempre que eu postar um vídeo novo, porque toda semana tem um caso diferente aqui para vocês. E vamos lá. Tudo começa com Charles Lindbergh. Ele era um aviador e ele ficou famoso mundialmente por cruzar o transatlântico. Ser a primeira pessoa a cruzar o transatlântico. Numa viagem que foi dos Estados Unidos até Paris, sozinho. E isso na época, ninguém nunca tinha feito isso. E ele ganhou, além de uma recompensa de $25 mil, ele ficou muito famoso. E com isso ele conseguiu fazer mais dinheiro ainda. Então ele se casa com a escritora chamada Anne Morrow, e que ela se tornou Anne Lindbergh por causa dele, né? E um ano depois eles tiveram o seu primeiro filho, que também se chamava Charles, que era o Charles Lindbergh Jr. E com isso a família ela decide se firmar, porque antes o Charles ele viajava muito por ser um aviador. Mas depois do nascimento do bebê, eles decidem se firmar em algum lugar e eles escolhem a cidade de Hopewell, na Nova Jersey, por ser um lugar tranquilo. E eles construíram uma casa muito grande, numa propriedade de 6 hectares. Como eu disse antes, o local foi escolhido por causa do isolamento e da inacessibilidade. Ou seja, eles ficavam sozinhos lá, ninguém incomodava eles. E eles acharam que seria um ambiente tranquilo para criar o bebê e seguro, né, já que eles eram famosos. Só que se mudar para um lugar assim mais isolado não foi uma ideia muito boa. Quer dizer, não foi uma ideia nada boa. Porque no dia 1º de março de 1935, às 8 horas da noite, a enfermeira da família, o nome dela era Betty Gall, ela coloca o Charles, que na época ele não tinha nem 2 anos, ele tinha 1 ano e 8 meses por aí. Ela coloca ele no berço, aconchega ele no berço, enfim, ela desce e deixa ele lá sozinho no 2º andar. Por volta das 9h30, o pai, que também era Charles Lindbergh, ele escuta um barulho alto, e ele acha que é algum caixote de laranjas que estava na cozinha, né, que caiu e quebrou. Então ele ignora esse barulho. Ao mesmo tempo, a esposa dele, a Anne, ela também escutou um barulho, ela estava no banho, só que ela também ignorou. Às 10 horas da noite, a enfermeira volta pro quarto e ela vê que o bebê não estava mais ali. Enfim, eles ficam desesperados, vasculham a casa toda. Inclusive o pai, ele estava armado vasculhando a casa, porque eles achavam que quem havia pego o bebê ainda estava ali. Mas depois de tanta busca, eles encontram um envelope na sacada do quarto do bebê. Nesse envelope havia uma carta com erros ortográficos que dizia que os pais do bebê deviam dar uma recompensa de $50 mil, que na época era muita coisa, para ter o bebê de volta. Em 20 minutos a polícia já tinha chegado lá, os advogados, estava todo mundo lá, a imprensa. E a polícia, ela achou na parede da janela do quarto, na parte de fora, sujeiras de uma escada, como se tivessem colocado uma escada lá. O solo tinha pegadas e a escada, a tal escada que colocaram na janela, estava a uns 30 metros de distância da janela do quarto. E ela parecia que havia quebrado. Ela era mal feita, mal construída. E parecia que quando a pessoa tinha provavelmente descido, ela quebrou. Um grupo de busca decidiu seguir as pegadas. Só que assim, não deu em nada, porque chegou uma hora que elas desapareceram quando chegaram numa rodovia. Então não tinha mais pegada. Provavelmente a pessoa fugiu com o carro. E enfim, não tinha mais o que procurar. Várias ofertas de recompensa por pistas que levassem ao sequestrador foram feitas. Inclusive, o Al Capone, que, pra quem não conhece o Al Capone, ele foi um grande chefão da máfia dos Estados Unidos, tem até filme sobre ele, é O Poderoso Chefão.
Ele, na época, ele ofereceu uma recompensa de $10 mil, que na época era muito dinheiro, pra quem tivesse informações, mas isso não foi porque ele era bonzinho e tudo mais, foi porque ele estava preso em Chicago e estava guardando uma sentença, e ele achava que isso ia meio que amolecer o coração do público e pressionaria o júri a diminuir a sentença dele. E foi aí que um professor aposentado chamado John Condon, ele se oferece para ser uma espécie de intermediário entre a família e os sequestradores. No dia 1º de abril, um mês depois do início do sequestro, eles receberam uma proposta de um encontro para fazer a troca, o pagamento. No dia seguinte, o Lindenberg e o Condon, eles foram num cemitério fazer a troca. O Charles Lindenberg, ele ficou no carro, enquanto o professor Condon, ele foi no cemitério, ele entrou no local e se encontrou com um homem que representava os sequestradores e dizia se chamar John. O Condon tinha levado o dinheiro do resgate, porém ele havia contrariado o pedido dos sequestradores, que era para não registrar o dinheiro, não registrar o número de série, para que o dinheiro não pudesse ser rastreado depois da troca feita. O dinheiro foi entregue e o tal John foi embora, deixando o Condon com um bilhete, e no bilhete dizia assim: "O menino está no barco Nelly. É um barco pequeno de 9 metros de comprimento. 2 pessoas estão no barco. Elas são inocentes. Você vai encontrar o barco entre Horseneck Bridge e Gay Head, perto de Elizabeth Island." Então, assim, de acordo com a carta, o bebê ele estava no cuidado de 2 mulheres que não sabiam que ele era um bebê sequestrado. E imediatamente foi feita uma busca pelo local, só que nenhuma embarcação com esse nome foi encontrado e nenhum relato do bebê também foi encontrado. E eles ficaram sem saber, eles ficaram sem notícias por algumas semanas. E 5 semanas depois, o pior aconteceu. No dia 12 de maio de 1932, um caminhoneiro ele estacionou perto de um bosque, a aproximadamente uns 4 quilômetros perto da casa dos Lindenberg, e lá ele encontra um corpo em decomposição numa cova rasa. Ele estava praticamente desmembrado e seus órgãos internos haviam sido retirados. A polícia foi lá e constatou que os peritos foram lá e constataram que o corpo era do Charles. Só que assim, não tinha como identificar realmente que era o do Charles. Eles deduziram, porque eu, sem querer, acabei vendo a foto quando eu tava fazendo minha pesquisa, e não tem como, realmente não tinha como, não tinha sobrado quase nada. Mas pela coincidência do local e da história e tudo mais, seria muito coincidência se não fosse dele. Então, eles deram o bebê como morto. Eles fizeram uma autópsia e ela revelou que a causa da morte foi um golpe na cabeça. E por causa disso, a polícia considerou as hipóteses de que essa pancada poderia ter sido feita quando a pessoa estava descendo a escada com o bebê e a escada quebrou, ou que tivessem matado ele no quarto mesmo. Ou seja, o bebê estava morto o tempo todo. Sendo que assim, como eu tinha dito antes, o pai do bebê era uma figura muito famosa. E quando ele nasceu, as pessoas enviaram mais de 300 mil cartas desejando felicitações. Gente, 300 mil cartas na década de 30 é muita coisa. Porque você não tinha os meios de comunicação assim. Então, para uma pessoa receber 300 mil cartas naquela época, é porque ela era bem famosa mesmo. E então vocês podem imaginar a indignação, porque só de alguém ter feito isso com o bebê já é indignação suficiente. Mas alguém fazer isso com um bebê que todo mundo ama e todo mundo conhece, vocês podem imaginar como que ficou o país, né? E por causa disso, as pessoas apelidaram o sequestro e a morte do bebê de o crime do século. Haviam suspeitas de envolvimento interno, porque como se alguém da casa, alguém que trabalhasse para eles, tivesse dado instruções para o sequestrador, porque naquela noite a família iria sair para visitar uns familiares. Só que o bebê acabou ficando meio febril, meio resfriado, e eles decidiram cancelar a viagem e colocar ele para dormir. Então, eles acharam que o sequestrador saberia dessa mudança de planos. E alguém deveria ter avisado. E as suspeitas desse envolvimento recaem sobre a empregada doméstica deles, chamada Violet Sharp.
E por que isso aconteceu? Os detalhes do paradeiro dela, na noite do crime, durante o interrogatório foram muito nebulosos. Ela não dizia coisa com coisa, ela não sabia explicar direito onde ela estava. Aí que as coisas ficam bem esquisitas, porque aparentemente tem essa teoria de que ela havia saído para beber com pessoas e ela acabou dizendo mais do que deveria. E por conta disso, ela não queria que as pessoas soubessem que ela saía para beber, então ela se mata. E isso ficou... Eu pesquisei sobre isso e isso ficou muito estranho na minha cabeça. Porque não faz sentido uma pessoa se matar por causa disso. Mas eu não sei, né? Vai que era alguma coisa da época. Mas pode ser também que a polícia tenha feito pressão nela. E ela não aguentando a pressão, ela decidiu se matar. Não sei se ameaçaram ela ou algo assim, mas enfim. Ela toma veneno e se mata. O caso fica parado e 2 anos depois, em 1934, um homem é identificado trocando o suposto dinheiro do resgate num posto de gasolina. O nome dele é Bruno Hauptmann e ele se torna, por isso, o principal suspeito do crime. Os especialistas que examinaram os bilhetes que os sequestradores tinham deixado, eles acreditavam que a pessoa era estrangeira, a pessoa que escreveu era estrangeira, porque tinha umas expressões estranhas que ele usava, que provavelmente seria de um estrangeiro que não conhecia muito bem a língua. E coincidentemente o Bruno era alemão. Ele insiste na sua inocência, só que isso não é suficiente para livrar ele, porque além dele ser uma voz solitária, várias figuras poderosíssimas estavam do lado do Lindenberg, porque ele era um cara bem rico e bem famoso. E o melhor que o Bruno podia fazer era garantir um prazo de 60 dias antes da execução. Ele tenta pedir por um novo julgamento, mas o pedido dele é recusado. E o Bruno Hauptmann foi eletrocutado na cadeira elétrica no dia 3 de abril de 1936, acusado de sequestrar e assassinar o Charles Lindbergh Jr. Então, aparentemente, o crime tinha sido solucionado, o culpado tinha recebido a pena adequada e tudo tinha acabado. Só que não é bem assim, porque esse caso, como eu disse, ele é muito esquisito, muita coisa não faz sentido e é bem provável que o Bruno era inocente. É bem provável. O Bruno Hauptmann, ele tinha cometido alguns pequenos delitos no país natal dele, a Alemanha. Devido ao pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, gente, a Alemanha saiu devastada. E os empregos e os alimentos eram escassos, então era compreensível que ele tenha cometido pequenos roubos, pequenos delitos. Até porque as pessoas precisam sobreviver, né, em tempos difíceis. E ele decide deixar tudo isso para trás e recomeçar a vida nos Estados Unidos. Lá ele trabalha como carpinteiro, ele tinha aprendido o ofício no país dele. E ele se casa com uma mulher chamada Ana, que, por sinal, ficou até o final da vida dela tentando provar a inocência dele. E eles trabalharam muito duro para construir uma vida boa e estável, e eles conseguiram. E ele decide largar a carpintaria e começar uma carreira como corretor. E é aí que ele conhece o Isidor Fisch, que é o cara que vai ser o parceiro dele nas corretagens e tudo mais. Só que o que o Bruno não sabia é que o Isidor estava envolvido com muito esquema sinistro, principalmente esquema de dinheiro sujo. Aí você já deve estar encaixando aonde a história vai, né? O Isidor, ele havia voltado para a Alemanha e deixado um pacote de dinheiro com o Bruno, que guardou o dinheiro, óbvio, né? Ninguém joga dinheiro fora. E pouco tempo depois, o Isidor, ele morre na Alemanha de tuberculose. E o Bruno, que estava já com o dinheiro que ele tinha deixado, e o Isidor, além do mais, devia dinheiro pro Bruno, então ele decidiu gastar o dinheiro, ele achou que seria justo. Bom, já que ele morreu e me devia dinheiro, eu vou usar o dinheiro que ele deixou aqui comigo. E esse foi o erro dele. Porque, adivinha que dinheiro era esse? O dinheiro do resgate. De alguma maneira, o dinheiro dos sequestradores foi parar nas mãos do Isidor por causa do esquema de dinheiro sujo que ele fazia. E o dinheiro foi parar com o Bruno, que decidiu gastar e decidiu trocar o dinheiro, porque ele não sabia, né? Não sabia do que vinha, só que ele nunca imaginou que viria de um sequestro de um bebê
e da morte de um bebê, e de um bebê tão famoso, né? E as fontes, elas dizem que houve mais emoção do que razão no processo, porque as provas foram fabricadas, as testemunhas foram subornadas, e o álibi que o Bruno tinha sumiu, desapareceu. Que no caso eram as fichas do trabalho dele, que confirmariam que ele estava em serviço num horário próximo ao crime, próximo do que o crime foi cometido. E isso fazia com que a distância entre os dois locais tornasse impossível que ele estivesse lá a tempo. E essas fichas nunca foram encontradas, e elas seriam o suficiente para inocentar ele. Inclusive o Condon, ele mudou uma declaração que ele tinha feito meses atrás, dizendo que, na verdade, o Bruno era o tal do John que ele encontrou no cemitério. Então ele mudou essa declaração, e isso dificultou muito, porque dificultou muitas coisas pro Bruno, porque o cara tá falando que ele viu ele, então isso muda tudo. Só que provavelmente o depoimento que mais pesou foi o do Charles Lindbergh, que também mudou o depoimento dele. Ele havia dito antes que o John, o tal do John, tinha gritado Condon para cumprimentar ele no cemitério, mas que ele não conseguia ver porque ele estava a 50 km de distância, ele só ouviu a voz dele. E 2 anos depois, no julgamento, ele fala que ele tinha sim visto o Bruno, que era o Bruno que tinha gritado. E algumas fontes afirmam que o Charles ele foi seduzido pela polícia para confirmar isso, porque eles tinham certeza, os policiais tinham certeza que era o Bruno, mas eles não tinham provas o suficiente. E a fim de condenar o suposto assassino do filho dele, ele assentiu e decidiu mentir. Aparentemente a polícia só queria fechar o caso e acabar com todo esse fuzuê que estava acontecendo, porque, como eu disse, envolvia a opinião popular em relação à polícia também. E foi assim que provavelmente eles condenaram um homem inocente. Não só isso, ele foi a 3ª vítima desse caso. E o pior de tudo, ninguém nunca descobriu quem foi o verdadeiro assassino do Charles Lindbergh Jr.